Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como fazer um cálculo de média por um determinado produto ou categoria. Enfim, é uma medida aparentemente simples, mas que envolve conhecer um pouco do comportamento interno do DAX, para que você tenha resultados consistentes. Então, nessa medida, eu trouxe três exemplos para discutir. Aparentemente, a medida construída ela é muito semelhante e não apresenta inconsistência na hora de construir, mas os resultados são totalmente diferentes. Ok? Então, nesses três exemplos, a gente pode começar vendo os resultados da primeira coluna, onde a gente tem as categorias de produtos e a média de vendas dos produtos que pertencem àquela categoria. Ok? Então, vamos dar uma olhada nessa primeira medida criada para fazer esse cálculo. Essa primeira coluna, ela faz uma agregação da quantidade de produtos vendidos na tabela de vendas e multiplica pelo preço, para saber o valor total vendido naquele contexto atual. E depois divide aquele valor total pela quantidade de linhas de produtos, de diferentes produtos que existem na tabela de produto. Ou seja, vai vir aqui na categoria áudio, vai identificar o total de vendas da categoria áudio e vai dividir pela quantidade de produtos que possuem a categoria áudio relacionada. E aí, aparentemente, essa medida estaria certa. Ok? Então ela dá o resultado aqui de 2.959 para a categoria áudio. Mas ainda existe uma outra maneira de calcular uma média pela categoria de produtos, que seria usando uma outra forma de identificar a quantidade de produtos que existem, produtos distintos que existem, usando values. A diferença básica entre values e distinct, no exemplo anterior a gente usou distinct e no exemplo atual values. A principal diferença é que values conta com um valor implícito em branco. Então vai contar a quantidade de produtos que existem naquele contexto atual e o valor em branco se existir algum produto, alguma venda que não possui produto relacionado. Então implicitamente DAX cria um item em branco para tratar esses casos. E aí a gente já começa a perceber a primeira diferença. No retorno da primeira medida, que é exatamente igual à segunda medida, com a exceção de que uma usa values, outra usa distinct, que conceitualmente as duas têm o mesmo comportamento, que é retornar um número distinto de valores para uma determinada coluna. A gente vê que ele retornou aqui um valor muito acima do que se esperava para uma categoria que não existe e ainda está fora do contexto aqui onde a gente tem média de 14 e aqui a gente tem 6 milhões. Então isso aqui está gerando uma inconsistência grave. Por quê? Porque quando a gente identifica a categoria, os produtos que pertencem à categoria em branco, por trás existem várias vendas de produtos que não existem na dimensão. Isso é uma inconsistência que pode existir nos modelos de dados, que são os registros órfãos, as tabelas de fato que possuem registros órfãos, e aí gerar essa inconsistência quando se usa values. Okay? O restante dos resultados são iguais aos resultados calculados com o distinct. E a terceira maneira, que seria fazer o cálculo da soma das vendas, da tabela de vendas, e depois fazer uma contagem de linhas usando a função values para pegar os elementos distintos que existem dentro da própria tabela de vendas. Ou seja, ao invés de ir lá contar os produtos relacionados àquele contexto, eu vou ver dentro da tabela de vendas que compõe as vendas daquela categoria específica e incluindo os valores em branco, porque values considera em branco. Então, incluindo as vendas órfãos, de
produtos. Ok? E aí a gente tem um resultado diferente, tem um valor maior. Ó, 3.000, aqui deu 2.900. Por que deu um valor maior? Porque nesse caso, todas as vendas de produtos que não pertencem a categoria nenhuma foram agrupados e colocados aqui nesse item. Então diminuiu assim o denominador do cálculo da média, fazendo com que o número fique maior. Então, qual dessas três formas seria correta? Seria a mais adequada? A terceira maneira. Dessa forma, a gente não gera inconsistências por causa de registros órfãos, né? A gente considera na média todas as vendas que não tiveram produtos e inclui ela numa categoria específica e faz com que o resultado seja o resultado exato. Então, a melhor forma, a forma mais correta de se fazer uma média de vendas por produto, né, nesse contexto de uso de funções agregadas de valores distintos, como values e distinct, é utilizando values e fazendo a média com base na tabela de vendas e não com base na tabela de produtos. Ok? Porque você pode ter registros órfãos e gerar essas inconsistências. O mais importante de tudo isso é que sempre que tiver que trabalhar com valores distintos, dá preferência para usar values, e quando for usar distinct, saber que o comportamento do distinct. E na maior parte das vezes, o ideal é tratar o modelo de dados, para que você não tenha nenhum registro na tabela de fatos que seja órfão, que não tenha correspondência em um elemento de uma dimensão. Ok? Então é isso. Essa que é a dica de cálculos de média de vendas por produto. Obrigado e até a próxima. Valeu!